Vamos iniciar com uma reflexão essencial. O que ocupa o centro da sua existência neste momento? O que realmente domina o seu coração, seus pensamentos e decisões diárias? Pare um instante e pense com sinceridade. Qual é a coisa que mais pesa na balança da sua vida? Talvez para alguns seja a família. Os filhos são a prioridade máxima. Para outros é a profissão, a escalada rumo ao sucesso no ambiente corporativo. Há ainda quem esteja empenhado em consolidar segurança financeira, trabalhando intensamente para ampliar investimentos e patrimônio. A verdade é que aquilo em que você deposita mais esforço, energia e atenção acaba se tornando o verdadeiro núcleo da sua jornada. E esse centro revela aquilo que você mais valoriza. Então eu te pergunto com seriedade, o que tem ocupado esse lugar? Porque seja qual for o foco que você colocou acima de tudo, se não for Deus, mais cedo ou mais tarde, isso irá decepcioná-lo. Vai falhar em preencher o vazio mais profundo da sua alma. Vivemos em uma era onde tudo parece exigir nossa atenção ao mesmo tempo. O relógio corre, as notificações apitam, os compromissos se acumulam. O tempo, o dinheiro e o nosso foco são disputados com ferocidade. E se não tivermos clareza sobre o que realmente importa, corremos o risco de nos perder. Sem perceber, somos levados por influências externas e vamos dando passos em direção ao que achamos ser progresso, quando na verdade podemos estar nos afastando do propósito. É como alguém que sobe uma escada, acreditando que está alcançando o sucesso, apenas para descobrir no final que apoiou a escada na parede errada. Isso é mais comum do que se imagina. Você já parou para analisar onde está apoiada a escada da sua vida? Em qual direção você está investindo suas forças? Será que você está avançando com determinação, mas rumo ao destino errado? A imagem de alguém que se esforça a vida inteira para alcançar algo, apenas para descobrir no fim que não era aquilo que realmente importava, é uma das mais assustadoras que existem. Porque a sensação de ter desperdiçado tempo, energia e oportunidades pode ser devastadora. É por isso que precisamos olhar com coragem para onde estamos indo. A verdade simples e profunda é que a base de tudo deve ser o nosso relacionamento com Deus. E, infelizmente, muitos dizem, eu vou pensar nisso mais pra frente, quando estiver mais velho, quando as coisas se acalmarem. Mas quem disse que você tem controle sobre o amanhã? Nenhum de nós possui garantias sobre o tempo. E quando a vida nos leva a um leito de hospital, ninguém quer saber de relatórios financeiros ou conquistas profissionais penduradas na parede. O que mais importa nesses momentos são duas coisas: a certeza de estar em paz com o Criador e a presença das pessoas que você ama. Por isso a pergunta que deve ressoar em nosso coração é: o que você realmente valoriza? Quanto de tempo, dedicação e intencionalidade você tem investido no seu relacionamento com Deus? O próprio Cristo deixou claro, em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e vivam de forma justa, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Essa não é apenas uma frase de efeito, é uma direção de vida, uma ordem divina com uma promessa poderosa. Mas em um mundo que vive gritando, eu primeiro, como é possível colocar Deus em primeiro lugar? Vivemos cercados de mensagens que exaltam o sucesso pessoal, o ganho individual, a conquista material. Tudo parece girar em torno do meu progresso, minha realização, minha vontade, meus relacionamentos, meus desejos. Estamos dentro de uma cultura que idolatra o ego, e Jesus nos convida a nadar contra essa corrente. Ele chama você para algo infinitamente mais profundo e eterno. Não se trata de negar quem você é, mas de realinhar as suas prioridades. Em vez de viver uma existência centrada no próprio umbigo, Jesus propõe uma vida que coloca o reino de Deus como o centro de tudo, porque só assim a vida encontra sentido verdadeiro. Se você deseja viver com propósito, se quer alcançar plenitude no que mais importa,
Comece priorizando o que é eterno. E a promessa de Jesus continua. Quando você prioriza o reino de Deus, o restante da sua vida entra em ordem. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa que você terá estrutura espiritual para lidar com qualquer desafio. Descobrir o que vem primeiro é a chave para ter uma vida com direção. É isso que molda suas escolhas. É isso que constrói uma vida que não se desfaz com os ventos das circunstâncias. Agora, entenda bem, o problema de muitos não é a ausência de Deus na vida, é a posição que ele ocupa. Ele pode estar presente, mas se não estiver no comando, tudo pode se desorganizar. Jesus não nos chama para dar a Ele uma parte da nossa vida, mas para entregarmos a Ele o todo. Porque, como bem disse C.S. Lewis, se Cristo não é o Senhor de tudo em nossa vida, então, na prática, Ele não é Senhor de nada. É preciso fazer uma autoanálise honesta. Em que áreas da minha vida Deus não está liderando? Onde Ele ainda não é a voz principal? Porque se existe uma parte onde Ele não governa, isso pode comprometer toda a jornada. E é exatamente por isso que precisamos redefinir o que vem em primeiro lugar. Precisamos não só colocar Deus no centro, mas também lutar diariamente para mantê-lo lá. A Escritura nos dá uma direção clara. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a pergunta natural que surge é: como fazer isso de forma prática? E a resposta começa com amor. Amar a Deus em primeiro lugar é o primeiro passo para colocá-lo em primeiro lugar. Quando o nosso coração é dele, todo o resto começa a se alinhar. Colocar Deus como prioridade é reconhecer que a nossa vida é um dom e tudo que temos vem das mãos dele. Isso é viver com gratidão, com reverência, com propósito. É lembrar que o primeiro mandamento, entre os 10 dados por Deus, diz: não terás outros deuses diante de mim. E isso é tão profundo, porque nos mostra que Deus quer o nosso coração inteiro, não dividido, não distraído. E talvez você se pergunte: quem colocaria qualquer coisa no lugar de Deus? Mas quando olhamos sinceramente para dentro de nós, percebemos o quão fácil é permitir que outras coisas tomem esse espaço. Seja o trabalho, o dinheiro, a vaidade ou até mesmo o desejo de controle. Quando deixamos Deus em segundo plano, começamos a nos perder em preocupações constantes. E é por isso que o princípio do primeiro mandamento é tão urgente. Deus precisa estar acima de tudo em nossa vida, não só em teoria, mas na prática diária. É fácil dizer: Deus está no controle, mas muitas vezes somos nós que insistimos em segurar o volante. Vivemos como passageiros no banco de trás, dando direções a quem deveria conduzir com liberdade. Se o dinheiro é o número 1 na sua vida, então é com ele que você estará sempre preocupado. Se o centro da sua vida for você mesmo, então a ansiedade tomará conta, porque nada é mais instável do que viver tentando se sustentar sozinho. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, encontramos libertação. Ele traz paz, Ele traz ordem, Ele traz propósito. A verdadeira chave para uma vida abundante, cheia de significado, paz interior e realização genuína, está em buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Tudo começa com essa decisão. Então, mais uma vez te pergunto com sinceridade: o que é que está ocupando o primeiro lugar no seu coração?